E aí, galera do sexto ano, o professor Jairo chegando para mais uma aula de arte. E hoje nós vamos falar de um assunto bacana e interessante, ainda dando sequência à relação dos sentimentos com a música. Então nós vamos hoje falar sobre o amor e esse processo que traz uma relação tão próxima com o sentimento que ela pode produzir em cada um de nós. Então vamos lá, nossa aula, pega seu material, prepara aí o caderno, lápis, caneta, marca-texto, para você ir marcando os principais tópicos que nós vamos ler agora no nosso livro. Vamos nós. Na aula passada, nós estudamos um pouco, trazendo aqui esse conteúdo para vocês, nós iniciamos o nosso assunto falando sobre música clássica, né? Demos sequência falando em alguns nomes importantes que estão associados à música clássica, como Beethoven e outros. Demos sequência falando, aqui trouxemos um pouco sobre a ideia do que é a orquestra e sua formação, a utilização de alguns instrumentos, como existia no passado o cravo e logo em seguida o piano, com algumas mudanças. Foi um período que foi de 1750 a 1820, houve aí uma mudança, houve um processo importante na música. Aí nós demos sequência falando sobre cada um dos instrumentos que faziam a composição de uma orquestra. Primeiro nós falamos sobre cordas, depois falamos um pouco sobre os instrumentos que eram produzidos através da madeira, do metal e aí por fim instrumentos de percussão. Então nós trouxemos justamente essas informações para vocês na aula passada, tá? E nós também trouxemos aqui para que você pudesse compreender um pouco como era a distribuição dos instrumentos musicais conforme o naipe da orquestra atual, como é que se divide esses instrumentos dentro da organização de um maestro. Então nós colocamos aí as harpas, os violinos, violoncelo, o local onde fica o maestro, violas, flautas, clarinete, clarice, trompetes, bumbo, entre outros instrumentos. Como é que se encaixa cada um nessa divisão? E aí você tem essa imagem também no seu livro, que você pode justamente estar acompanhando, olhando, e se você tiver o maior interesse, você pode estar pesquisando ou procurar, quem sabe, um local que você possa estar participando de algum curso que tem uma relação também com essa parte da música, né, que é a orquestra no contexto atual. A partir daí nós estamos falando um pouco sobre inovações do período clássico e fomos caminhando, trazendo outras informações e até que nós chegamos ao assunto de hoje, que nós vamos estar falando sobre o amor e a música em muitos tempos. Então é interessante que a gente traga um pouco dessa ideia do que é falar sobre o amor, o que é falar sobre o contexto da música. Eles vão estar juntos aqui, tá? A gente tem aqui o amor, e ele vai mais à frente falar e a música em muitos tempos. Então, falar um pouco sobre a música atrelada ao tempo, né? Como o tempo evoluiu e como a música ela conseguiu se perpetuar, né? E ela traz sim, em épocas diferentes, essa permanência do amor, né? Essa permanência dessa relação dos sentimentos em que a música pode despertar no homem. Então, vamos lá para a nossa aula. Amor, cortes na Idade Média. O amor é um dos temas centrais do pensamento e da escrita humana durante milênios. Durante a Idade Média, por exemplo, no final do século XI, existiam cantores, poetas que viajavam de cidades em cidades, espalhando notícias de reinos distantes e divertindo a população. Então, vamos aqui pensar, nós estamos falando de amor, amor onde? Na cortes, ou seja, os reis e rainhas tinham uma afinidade muito grande no que diz respeito à música. E aqui a gente vê um quadro interessante, né? A história vai trazer que esse amor justamente, ele traz um destaque que o amor é um dos temas centrais do pensamento e da escrita humana durante milênio. Então nós temos aqui dois momentos, que é o pensamento e nós temos aqui também a escrita, né? As duas estão relacionadas para falar de quê? Justamente desse sentimento que é o amor. Então essa discussão, ela vai rompendo barreiras e levando o homem a essa discussão eternamente. Então ele vai dizer que durante a Idade Média aconteceu que cantores, poetas, ele traz esse destaque, olha que interessante, cantores, poetas,
porque viajavam de cidade em cidade, espalhando notícias de reinos distantes. Então, eles traziam informação e eles divertiam, como o texto vai dizendo, toda a população. Tudo isso através de quê? O nosso livro está trazendo amor, cortes na Idade Média. Recebiam nomes diferentes de acordo com a localidade e a época. Aqui. Mas, de maneira geral, ficaram conhecidos como trovadores. Para ouvir falar um pouco sobre isso, tá? Os quais eram apreciados por terem formas musical especial para cantar sobre amor e o canso. As músicas dos trovadores eram inspiradas no amor cortês, que cultuava o amor à mulher e as ideias da cavalaria. Então percebam que existe um misto nesse texto quando você começa a ler, né? Ele traz aí várias informações importantes sobre como se comportavam esses músicos, né? Como eles tinham justamente essa relação com as mulheres, com o poema, com a musicalidade, né, daquela época. Então, os trovadores estavam inseridos, como o texto vai dizendo, né, justamente sobre ele. Então, recebiam nomes diferentes de acordo com a localidade e a época, mas de maneira geral ficaram conhecidos como trovadores. Trovadores, na lírica medieval, era artista que de origem nobre do sul da França, que geralmente acompanha de instrumentos musicais, como a laudo, eles compunham e entoavam cantigas. Normalmente os trovadores eram homens, tá? E eles faziam isso, eram homens nobres, né? Que iam lá e tinham esse momento dessas canções. Então vamos dando sequência aqui. Então nós já sabemos, desde o início do nosso capítulo, né, o porquê do tema, o amor e a música em muitos tempos. Nós estamos trabalhando um pouco sobre a evolução, né, no sentido histórico, sobre a música e a relação com esse sentimento tão importante que é o amor. E logo em seguida o subtítulo, o amor cortês na Idade Média. Então, trazendo para cá, nós falamos um pouquinho sobre os trovadores, né, e aí a gente dá sequência aqui à nossa leitura. Bom, esses trovadores, quais apreciados por terem uma forma musical especial para cantar sobre amor. As músicas dos trovadores eram inspiradas no amor cortês, aquele amor com educação, né, com cautela, que cultuava o amor à mulher e as ideias da cavalaria. Uma das músicas mais conhecidas dos trovadores é a Calenda Maia, escrita por Raimbold de Vaqueiras, de 1155 a 1207, né? 1º de maio, mas nenhuma folha, flor ou canto de pássaro me pode dar prazer enquanto notícias do violonista meu amor não receber. Então você está vendo aqui um pouquinho, né, sobre o texto. Vamos dando sequência aqui, você também vai ter mais à frente algumas informações importantes e um desenvolver e aplicar que vai te proporcionar para que você possa estar percebendo sobre o texto baseado em algumas perguntas. Quantas músicas você conhece que falam de amor? Com certeza muitas. Faça uma lista das músicas que apresentam o amor como tema central, né? Escolham delas e cante um trecho, tá? Então você vai ter a oportunidade em casa de estar ouvindo algumas músicas e aí você vai perceber qual delas fala um pouco sobre o amor. Um ponto interessante para que a gente possa discutir em nosso encontro de hoje, já que nós estamos falando sobre o amor e a música em muitos tempos, é interessante falar sobre a serenata. Eu pergunto para você, você já ouviu falar sobre serenata? Você já participou de uma serenata? Então, o que é uma serenata? Vamos lá. No Brasil, o nome serenata vem de serenada, que quer dizer música tocada ao anoitecer. São as pessoas que vão diante da sacada de uma janela da sua amada e lá começam a tocar para ela com a expressão, com o sentimento, para que ela possa abrir sua janela naquele horário
e ficar lá debruçado ouvindo as belas canções tocadas por seu amado. Tá? E aí a gente consegue perceber que é grande e interessante o amor dos personagens. Então vamos aqui conhecer um pouco mais sobre isso, tá? Então no Brasil o nome serenata vem de serenada, que quer dizer música tocada ao anoitecer. Quando começa a cair o sereno, tá? O ato de cantar começa, né? Vamos lá. O ato de cantar perambulando pela rua à noite, parando nas casas de amandas, tá? Das amadas, desculpe, ou namoradas. Esse ato ele é muito antigo no Brasil, né? Alguns escritores de 1717, de viajantes franceses, diziam que era comum o encontro pelas ruas portuguesas, com sua espada escondida debaixo de camisolões, tocando instrumentos e cantando. Então você está vendo aqui a imagem, uma cena aqui de uma serenata, onde eles estão diante da sua amada e ela está ali à espera, atenta justamente ali ao seu amado que vai tocar para ela naquele exato momento. Bom, então a gente vai dando continuidade aqui a essas informações. E aqui diz o seguinte: assim, a serenata foi transformada até que se popularizou no século XVIII. Os músicos de serenata, a partir de então, passaram a ser acompanhados por músicos de choro, que tocavam flauta, violão e cavaquinho. Já no século XX, por exemplo, essa denominação também mudou, tornando-se sinônimo de serenata. Atualmente, as serenatas estão sendo resgatadas e existem muitos grupos em diversas cidades que trabalham fazendo serenatas por encomenda, para comemorações diversas. É o que acontece hoje. Hoje você já tem como contratar um grupo, e esse grupo vai lá na sua casa, já quase no amanhecer, tocar para alguém especial. Pode ser para sua mãe, para a esposa, para o seu marido, para namorado. E aí você vai ter tipo de músicas diversas que são tocadas lá. Então o tipo de música depende do cliente, vai desde as antigas músicas sentimentais, estilo lá Roberto Carlos, né? Ou no estilo da seresta até os clássicos da MPB, né? E claro, né, o sertanejo, que também vai estar incluso, depende do seu gosto. Você pode ser acordado lá com Marisa Monte, Caetano Veloso, ou você pode escolher um outro tipo de música, um sertanejo, para que você possa estar lá acordando a sua amada, ou o seu amado, ou o seu pai, ou a sua mãe, tá? Pronto. Essas foram algumas definições que você viu sobre serenata, né? E antes você também viu um pouco sobre essa ideia do amor cortês, né? Quando os homens saíam levando notícia, tá? As diversas pessoas sobre os acontecimentos em relação ao rei, né? Ou trono de alguns lugares específicos. E em seguida, um pouco sobre essa questão da serenata. Aqui no Brasil, que surge em 1717, você consegue ver aí alguns números importantes falando sobre essa questão da serenata. Se você gostou, você pode pesquisar um pouco mais sobre esses dois assuntos, o amor e a música em muitos tempos, né? Amor cortês na Idade Média, conhecer um pouco sobre os trovadores, como eles agiam, ou um pouco sobre a serenata, né? E se você quer aprender mais e mais, vai lá, consulta o seu livro, aprende um pouco mais. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo encontro. Valeu!